Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio aqui do Papirocast, episódio número 13 aqui do nosso Papirocast. Então, estamos aqui, eu, Fernanda Santana, sou integrante aí da mentoria Irmãos Polícia, também sou policial militar aqui do Distrito Federal. Estamos aqui para mais uma conversa sensacional com os senhores, eu e o meu irmão James. Se apresente aí. Senhores, muito bem-vindos aí para mais esse episódio aqui que vai ser sinistro. Para quem não me conhece, sou o James, também um dos integrantes aqui da equipe Irmãos Polícia. Atualmente sou policial militar aqui do DF. Sou componente do Batalhão de Choque, vibrando lá na Companhia de Patamo. E hoje nós estamos aqui com dois convidados sinistros. Ó, já comecei arrepiando. Nada mudou. Já comecei arrepiando aqui. Excelente. Primeiro, ó, vou ler o currículo aqui de um deles, que ela é aprovada na PMGO, a 01 da Regional de Águas Lindas, correto? A administradora e mentora do perfil lá e mentoria Vou Ser Polícia, aprovada com 62 pontos no último concurso da PMDF e já serviu na Polícia Penal de Goiás. Estamos aqui com a Amanda Domingues. E tem aqui o outro convidado também, senhores, que ele é atualmente policial militar aqui do DF, homem aqui junto comigo, aprovado no último concurso, no anterior, né, no meu. 2018. Rotanzeiro vibrador. Bom. Vibrador, moleque, é bom. E também administrador do perfil e mentor da mentoria Vou Ser Polícia. Tá aqui o Felipe Póvoa. Não, mas calma, você não falou o cargo mais importante dele, que é o esposo da Mandinha. É isso aí. Então, senhores, eu quero desejar aqui, quer dizer, agradecer vocês por ter recebido o convite aqui para participar do nosso Papirocast, para esse papo fenomenal, e já vou começar com uma pergunta aí para vocês, aí vocês vão se apresentando. Primeira coisa, né, vamos começar aqui pela Amandinha, de mulher para mulher aqui. Sempre foi um sonho ser policial? Com certeza, sempre foi meu sonho mesmo, e especificadamente a PM, né, muita gente acha que a gente é louco por gostar da PM, mas as outras são incríveis também, claro. Mas eu, particularmente, sou apaixonada pela polícia militar. É engraçado, né? Porque quando a gente fala isso da polícia militar, antigamente, nem precisa ir tão longe. Sei lá, uns 15 anos, você fala assim, você o que é a PM? A PM? Não, é o burrão. Você é o burrão. Quarta série não fraca. Estudou. Não estudou. Nossa, pois antigamente tinha essa visão, né? Mas a gente sabe que hoje em dia... Tá aí o último concurso pra dizer, né? Que da PM Goiás e da PMDF. Eles foram um altíssimo nível. Praticamente notas de corte do edital. Se você atingiu o mínimo do edital, você tá dentro. Muita gente não fez nem o mínimo. Sobrou vaga na PM Goiás. Ou seja, tava difícil pra caramba. Tava muito difícil. Tava foda. Então, eu vou estender a mesma pergunta aqui pro Felipe, né? Sempre foi seu sonho ser policial? Sempre sonhei ser policial militar também. Então, assim, acabei a escola e já entrei na faculdade rápida, porque é pra ter o superior. E assim que acabei, já comecei a estudar. Não tinha nem previsão de sair o concurso, mas eu já comecei a estudar mesmo assim. Você fez faculdade de quê? Fiz gestão pública. Tecnólogo, pra poder estudar para concurso. Tecnólogo. Só ali 2 anos, que exige a PM, né, qualquer área de formação. Então, tecnólogo. Acabei a faculdade, já engatei nos estudos. E graças a Deus deu certo. E só para vocês entenderem, ele passou no concurso com 21 anos, não foi? Tinha 21 anos. 26 hoje, né? Tem 26. Póvoa. Felipe Póvoa, enfim. Você fez o quê? Faculdade de quê, Mandinha? Pois é, eu fiz direito, porque, na verdade, no comecinho, eu queria ser delegada. Só que aí depois, quando eu fui ver as funções de cada polícia, eu falei, não, eu quero militar. Eu quero militar. Só que eu tava já me formando ali no final, e eu perdi o último concurso de 2018, porque naquela época eu ainda tava na faculdade de direito. Quis fazer o AB. Quis fazer o AB, e tanto que eu nunca mais estudei esperando o próximo concurso da Polícia Militar. Aí saiu outros concursos, eu falei, não quero esses, infelizmente eu quero militar, né? Excelente. Então eu não estudei para outros, fiquei esperando chegar a hora. Aí o que aconteceu, né? Eu tava trabalhando na PP Goiás, e aí quando eu vi que tava prestes a sair da PMDF, foi antes de ser autorizado, assim, uma semana antes. Eu falei, cara, eu tô ficando velha, eu tô com 28 anos, então eu tenho que realmente estudar e passar agora, senão meu sonho já era. E aí eu peguei e comecei a estudar pra PM Goiás, porque eu pensei, vai ser muita responsabilidade, a pressão, né, ficar pra PMDF, que era o meu foco. Vai que eu não passo, vai que eu fico muito ansiosa, então eu vou focar na PM Goiás, porque também tá aqui do lado, é uma ótima instituição. Excelente. Então eu vou focar na PM Goiás, porque se eu passar, a pressão vai diminuir pra PMDF, né, que era o meu medo de... Enfim, e deu certo, né. Com 6 meses eu consegui passar na PM Goiás. Só como 01. Só um detalhe. Só isso. E assim, foi do zero, porque a minha faculdade foi muito ruim. Assim, eu falei até pro meu pai, né, que vergonha. Que eu mal ia pra faculdade, quando eu ia, assinava a chamada e ia embora. Eu não estudei mesmo.
Então, eu comecei do zero para os estudos para o concurso. Peguei videoaula ali, constitucional, princípios constitucionais do zero, e fui caminhando, né? Então, foram 6 meses do zero. Bicho, mas engraçado, a gente teve o nosso aulão no último domingo, né, Fê? No último domingo. Não, último sábado. Último sábado, enfim, sobre pro concurso da Polícia Civil que a gente custódia, do DF. E lá tinha um moleque de 17 anos, tinha o irmão... 2. De 17? Na verdade, tinham 3 de 17. Nossa. E, inclusive, era o irmão lá do professor lá, que também é CFP, ele é CFP8, né? CFP8, o professor meu pelotão, Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves. E eu trocando a ideia com esse moleque, eu falo, bicho, se a galera tivesse essa visão que você teve, de falar, meu irmão, meu sonho é ser polícia. De falar, vou sair do colégio, e não há necessidade de eu bancar, se eu quero ser policial militar, não há necessidade de eu bancar um curso de 5 anos. Sim. Ou se eu quero isso, primeiro passa, garante lá seu salário. Garante a vaga. Isso aí é um ponto que eu sempre bato. Porque eu me arrependo de não ter feito igual a ele, né? Exatamente. Bicho, aí eu falo, mas a regra não é essa. A água começa a bater na bunda ali quando você tem 26, 27, 28. Você começa a ver, o tempo tá chegando, foi o que aconteceu com a mãe. Até porque também é escola pública, né? Eu me formei em escola pública e aí a gente não tem essa instrução dos professores, né? Você tem que passar ali na UNB, mas eles não te ajudam muito, eles não te passam o que você quer ser, o que você quer fazer. Não, então você fica meio perdido ali sem instrução, né? Isso. E na minha família também não tinha ninguém militar pra poder falar, olha, não, foca então desde o ensino médio direto já na PM, que é melhor. Não teve, né? Não, você falando isso, né, eu até diria que você mereceria aqui, ó, nossa camisa underdog, porque que a gente, pra quem não sabe, né, mas que a gente fala que é um underdog, né, é aquela pessoa que mesmo em meio a todas as adversidades da vida, as dificuldades e tal, e aí ele vai lá, faz o que tem que ser feito e consegue, e você, ó, estudou em escola pública, fez uma faculdade ali, meia boca, e foi simplesmente a 01 do último concurso da Polícia Militar do Goiás e mandou super bem na Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Já foi policial penal do Goiás também. Exatamente, ou seja, faz o que tem que ser feito, com orientação e tal, e você vai lá e banca e consegue. Underdog. Tem erro, né? Quem persiste, ele consegue. Só pra concluir isso, bicho, então falo, pra quem tá assistindo aí, essa visão é muito importante, velho. Você... Porque, de fato, quando você está no colégio, você pensa isso. Eu quero ser aprovado, eu tenho que ter um nível superior, Garantir a faculdade ali. A preocupação é com a faculdade, exatamente, né? Não é com concurso. É porque eu acho que é meio que cultural, né? Antes, terminou o ensino médio, tem que fazer uma faculdade. Mas alguém que tá vendo aqui agora, pô, não precisa. Destravou uma chave, não precisa. Você não precisa fazer direito para ser policial militar. Muito preconceito com tecnólogo, né? Não, eu tenho que fazer uma boa faculdade. Esses 2 anos não prestam, eu tenho que fazer. Porque se não der certo, o pessoal já pensa. Se eu começar a estudar para concurso, se não der certo, o que eu vou fazer na minha vida com uma faculdade de tecnólogo de 2 anos, né? Só que não tem que pensar nisso, tem que pensar que vai dar certo. Vai dar pensar certo. Que você vai passar e acabou. O Pedrosa, como que é? Lucas Pedrosa, que veio aqui no último. Lucas Pedroso. Ele fala uma parada que é muito real. Ele falou, a sua primeira missão, se você quer ser policial, você tem uma missão, é vida ou morte. É a prova. Aí daqui a pouco você tá pensando em ser possivelmente um rotanzeiro, choqueano, patambeiro, o que for, mas isso é lá pra frente. Se você não passar a primeira missão, você morreu na guerra e acabou. E era inclusive o que eu pensava quando eu tava estudando. Por mais que eu tivesse ali meus 20 anos, eu pensava, pô, o que eu vou fazer se não passar? Porque assim, eu tinha trabalhado em vários outros empregos, então assim, não era o que eu queria. O que eu queria realmente era ser policial militar. Então, por mais que eu tivesse ali meus 20 anos, eu falava, pô, é a minha última chance. Eu tenho que passar. Eu tenho que passar. A gente, queimar os barcos, a gente sempre fala, pra esquecer o plano B. Eu tava na última semana da PMDF, o pessoal, eu tô muito ansioso, se não der certo. Gente, não pensa no plano B agora. Vamos pro plano A. Depois da prova, você pensa num plano B, como que eu vou treinar pro TAF, ou como que eu vou recomeçar se não der certo. Então, vamos pro plano A, que é ser aprovado. Estudar para ser aprovado. Mas agora, só pra concluir aqui, eu lembrei de como é que eu fui fazer a minha prova, né? Você vai lembrar. Tava frio mesmo. Tava frio pra caramba. Como a gente se apresenta lá, né? Blusa branca, calça jeans e tênis preto. Eu fui fazer a minha prova desse jeito. Rapei a cabeça. Rapei a cabeça, coloquei uma blusa branca, uma calça jeans e tênis preto e fui fazer a minha prova. Excelente. Eu já tava aprovado. Já abalou a concorrência. E não é o ar-condicionado. Ele desligou o ar-condicionado. Eu vibro com isso. É a mentalidade, pô. Você tem que ter essa mentalidade. Mas isso, tem uma aluna que eu tava conversando, ela me mandou uns 6 áudios ontem, e no Instagram, que não dá pra você ouvir no 2 na velocidade mais acelerada. Ela me mandou 6 áudios, aí ela tava contando
ela respondeu apenas 63 pontos da última prova da PMDF. Apenas 63, porque ela teve uma crise de ansiedade. Nossa. E das 63, ela acertou 50. E ela era cotas. Ou seja, tá dentro. Não sei, vamos né? Isso que eu falei pra ela, mas ela tá desesperada, porque ela tava super bem preparada, muito bem preparada, mas, cabeça não tava boa. A fiscal de sala falou uma coisa pra ela, e aí ela já começou a chorar na prova, porque a fiscal de sala falou uma coisa, ela já chorou, aí depois veio outra pessoa e falou mais alguma coisa, aí ela ficou muito desestabilizada, aí quando falaram pra ela que faltava 30 minutos pra prova, ela disse que ela simplesmente paralisou, congelou, tipo, não sei, ela disse que não consegue explicar o que aconteceu, então você também tem que trabalhar a sua mente, porque né? Exatamente, porque senão você desestabiliza e não consegue fazer o que tem que ser feito. Mas, beleza, contei a história dela. E aí, só para eu entender, agora eu vou fazer aqui a pergunta pro Felipe, porque você falou que não teve referências militares na sua família. Na verdade, eu tenho meu padrinho só que ele mora em outro estado, e assim, não tive... Foi diretamente. Então, você, Felipe, você tem alguém que é policial na família? De onde que veio esse seu sonho? Ou era uma coisa mesmo que você acompanhava quando criança? O sonho mesmo sempre teve comigo. Então, assim, eu tenho até um padrinho meu também, que é policial militar. Só que, assim, antes dele entrar, eu já tinha esse sonho. Então, já era uma coisa minha. Aí, depois que ele entrou, só aumentou. Eu fui lá na formatura dele, no estádio, fiquei louco. Aí só aumentou minha vontade de poder ingressar na carreira também. É porque eu sempre digo, né, Felipe e Amanda, a gente tem um estereótipo de polícia desde moleque, né? Minha festinha de 5 anos. Até o Evandro Guedes fala isso, né? Você já vê lá a galera, você vai polícia. ter lá. Não, pai, eu quero minha festinha de técnico do judiciário, por favor, meu bolinho lá. Ninguém tem essa porra, né? Você vê Banco do Brasil. Banco do Brasil, papai, colocar aqui. Tem essa porra. Então, o estereótipo de polícia vem desde moleque, né? Isso cresce com a gente. Brincar de polícia ladrão, tá? Essas paradas. Então, já tem esse sentimento. Aí depois que você conhece um pouco mais, você vai buscar, por exemplo, ver um conteúdo desse ou tal. Pô, você sabe que o salário é um salário bom, que é salário que 97% da população brasileira não tem. Você tem a estabilidade. Para quem já experimentou a CLT, sabe qual é a importância de você ter uma estabilidade. E além do sonho de ser polícia, né? Muita gente quer ter isso. Então, isso já fica regado na gente. Você falou de CLT, eu lembrei de algo que aconteceu comigo, né? Alguns já vão saber dessa história, mas eu só falei ela uma vez. Eu era seletista, antes, né, de começar a estudar, eu era seletista, eu trabalhava como advogada contratada em uma faculdade aqui em Brasília, e aí meu pai ficou doente, à época, né, foi quando descobriu a doença dele, e ele teve que ficar internado na UTI, e aí eu cheguei para minha chefe, quando ele foi internado, né, expliquei toda a situação para ela, e falei, eu trabalhava de 8 às 18 nesse lugar. Só que a visita lá na UTI do meu pai eu acho que era de 4 às 6, ou era de 5 às 7, era uma coisa assim. Ou seja, eu ainda estaria trabalhando. E aí ele ia fazer quimioterapia por 21 dias, 24 horas por dia. Eu queria acompanhar, queria poder visitar. E aí eu cheguei nela, expliquei tudo, né, que estava acontecendo, e pedi para que ela me deixasse sair 1 hora mais cedo durante esses 21 dias, porque tudo que eu tinha para fazer lá, eu conseguia fazer em uma manhã. Não precisava do dia inteiro, eu conseguia desenrolar em uma manhã tranquilo. Aí ela virou para mim e falou bem assim, Fernanda, eu tenho mais de 1.000 funcionários aqui, se cada um vier aqui pedir isso, vai ficar complicado, né? Você não tem autorização. Aí eu só virei para ela e falei bem assim, tudo bem, tudo na vida é questão de prioridade. Eu saí da sala dela, no dia seguinte, saí 1 hora mais cedo, e fiquei saindo 1 hora mais cedo tudo. Sempre. Aí meu pai ficava me vendo. Na época a gente estava numa situação bem difícil em casa. E meu pai me via lá. Aí teve um dia que ele falou assim, minha filha, o que você está fazendo aqui? Não vai dar problema lá no seu trabalho? Não, pai, tá tudo certo. Só que eu já tinha sido demitida. Nossa. E aí eu não contei para ele. Ele faleceu depois. Ele foi embora sem saber que eu tinha sido demitida. Mas eu contei tudo isso para dizer que
A CLT também tem esses pontos, né? Você fica com essa incerteza. Se fosse hoje na polícia, cara, você chega lá, apresenta seu atestado, tranquilo. Você vai acompanhar seu familiar tranquilamente. Aqui então, é, cara, inclusive, a prioridade, né? exatamente. Família. Então, vale muito a pena cada esforço, sabe? Sacrifício, cada estudo. Não vai ser tudo lindo, maravilhoso, o estudo constante. Todo dia você vai estar ali produzindo horrores, fazendo vários exercícios e feliz e aprendendo tudo. Mas vale a pena. Vale. E o que você falou, né? Pelo menos a gente que já está na instituição, a gente tem essa visão, depois que entra, é muito sinistra. A questão da família, que é, né? No geral, priorizar a família, a nossa, e a família do policial. Isso é muito, muito forte dentro disso. Às vezes eu nem conheço o policial militar, às vezes até policial civil, ou qual que seja, mas se é familiar de polícia, meu irmão, a gente faz o que pode. Eu não tô falando só da atenção em ocorrência, apoio, às vezes, numa situação de doença, transfusão de sangue. Transfusão não, é doação, né? Doação de sangue ou qualquer tipo de apoio, né? A instituição tem isso muito forte, né? É muito sinistro. Pois é. E aí, só estendendo aqui vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 3 anos agora em junho. Mas a sua vontade de ser policial não veio por ele? Tanto que eu trabalhava no sistema já quando a gente se conheceu. Então você já era polícia também. Já quando a gente se conheceu, eu já era policial. Excelente. A gente vai completar. Completa quando? Daqui dia 3. 4 dias, né? 4 anos que a gente rompeu a guarda ali, né, Felipe? Bom, graças a Deus. Excelente. Como é que foi aquele dia lá, Felipe, pra você? Vixe, é emoção demais. Assim, um dia que eu nem dormi. O dia anterior foi... Tu chegou com esse bigode lá? Não. Porque eu conheço uma pessoa É demais. que chegou no primeiro dia do CFP Muito bom. com o bigodão, com esse bigode aí. Mas calma, tem um bom motivo. Meu pai usava o bigode. E aí a gente era paisano de tudo. Né? Aí ele foi com e aí ele foi com o bigode pra homenagear o meu pai. E aí ficou conhecido como mexicano. Muito lá. bom. A ideia foi boa, né? né? Aí eu lembro que a tenente lá já falou, mas moleque, que bigode é esse? Eu falei, colei as placas na hora, só eu. Falei, que porra é? Não, mas tinha uns moicanos, você lembra? Eu que lembro. tinha uns Eu moicanos? falei pra Amanda, tinha um moicano lá. Falei, como assim, velho? Os paisanos, né, velho? Eu Mas também não tinha polícia isso. em casa e tal, não tinha essa experiência. Eu falei, vou homenagear meu pai, realização do meu sonho. Com certeza, se meu pai tivesse tomou aqui. uma mijada lá. Eu falei, meu Deus, ninguém tem uma gilete aí pra meu banheiro ali. Rapidinho. Vai na pinça mesmo. Falei, meu Deus, acaba Tirar logo. o peru. Mas sim, deu certo. Mas, sim, pode falar, filho. Então vamos agora para a parte dos estudos, né? Tá frio, frio. Só aumenta um pouquinho a temperatura, Tá, mas vai deixa rolando. Agora para a parte dos estudos. Mas adiante, você disse que estudou ali 6 meses focado ali para o concurso. Você já começou ali sabendo o que você tinha que fazer? Você começou meio perdida? Você pegou bizus com alguém? Como que foi, assim, que você iniciou os estudos? Eu já tinha tentado começar várias vezes a estudar, só que nunca passava de um mês, né? A disciplina não existia. Era só a querência, mas bem pouquinha, né? Então, começava e parava. Então, eu seguia essas páginas de concurso, né? Policiais que davam dicas, essas coisas. Então, eu fui pegando dica de uma, dica de outra, várias dicas, né? E aí, foi juntando. Então, eu tinha uma noção. Aí, eu comecei em janeiro pra PPMG, que eu tava inscrita, né? Eu não iria assumir se eu passasse. Aliás, eu passei na objetiva também. Mas aí não foi para as outras fases. Não. Mas porque não quis? Não, corrigi minha redação. Eu fiquei fora das vagas na redação. Eu tirei 70 pontos de 100, só que eu fiquei fora das vagas ainda assim. Mas, enfim, pra PPMG eu estudei de uma forma, tanto que eu fazia muito meu caderno, meu fichário gigante, que eu nunca nem revisava direito, porque ficava muito longo, não. Então eu nem lia, só escrevia e guardava lá. E é isso. Aí depois da PPMG que eu comecei a realmente potencializar, né, os meus estudos, porque eu vi que... Isso que ano? Ano passado, em janeiro do ano passado. Porque saiu, aí eu continuei estudando. A prova foi em fevereiro, março? Não, foi em março da PPMG. Então, de janeiro até março foi meio erradinho, assim, né? Aí eu aprendi mesmo, a partir de março, mais em abril, porque em abril, dia 8 de abril, saiu o edital da PM Goiás. E eu vi que eu não teria tempo de ver o edital inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ver o edital inteiro, porque eu sou a pessoa que defende que tem que ver o edital inteiro. Então, eu tive que acelerar minha forma de estudar. Por mais que eu gostasse mais de videoaula, o que eu comecei a fazer? A não fazer os resumos, né? Eu usei resumo pronto mesmo ali, aula gravada, eu peguei uns mapas mentais prontos. Não fiz os meus, pra poder conseguir ver videoaula rápido, enfim. Então, aí, a partir de abril, que eu vi que realmente os meus estudos deslancharam. Né? Pois é.
E aí foi. Aí Desde então... você teve essa ideia. Mas esses princípios de estudos, eu costumo dizer princípios porque eu acho que por um estudo de qualidade, um estudo correto, digamos assim, tem que ter, né? Por exemplo, revisão, Sim. você ter um resumo, se você tiver o tempo, igual você comentou, de produzir, mas você otimiza o tempo se você já tiver um pronto. Enfim, esses princípios você só teve ideia... Exercício, né? Não, Exercício, realização de questões. as revisões eu já fazia antes, né? Sempre Desde fez. janeiro, sempre fiz. Só que ficava muito longa por causa dos meus resumos gigantes. Então, depois que eu comecei a revisar com mais rapidez também, que eu falei, não, tem que fazer resumo estratégico, porque assim, o grosso, a gente grava, a gente aprende. Então, nossos resumos ali, quando não tinha pronto, eu colocava palavras-chave, frases curtas, justamente para bater o olho e lembrar, né? Então, a partir disso, mas sempre tem que ter, né? Revisão, teoria e questões, né? Exato. Eu São não gosto, princípios. são os princípios. Agora, a Mutáveis. forma de executar, a forma de fazer pode variar. Tem gente que gosta mais de estudar por PDF, mais por videoaula. E aí, na tela do computador. ou tem gosta escrever. de resumo no computador. Eu gosto de papel. Eu também. gosto de papel. A gente costuma dizer que é a forma que a pessoa se adapta, né? Não adianta ela ficar batendo na tecla Tanto ali de que que tem que ser dessa forma se ela não Uma se das adapta. minhas exatamente. aquisições, depois que eu saí, né, do sistema penitenciário, foi comprar uma impressora. Que eu falei, não, preciso de uma impressora. Foi a coisa mais feliz, assim, que eu comprei. Eu falei, nossa, finalmente, né? O sonho de qualquer concurseiro que gosta de papel é realmente a impressora. Aquela que imprime 1000 folhas. Sim, né? que não Tá. gasta tinta direito. Nossa, sério. É Excelente. O Paulo, que é aqui também um dos integrantes aqui do Big Irmãos Boss. Polícia, ele gosta só de computador, ele detesta papel. Não dou Assim, conta. pra resumo, mas ele tem uma coisa que ele precisa do papel, ele tá falando aqui com você, ó, aí pega uma folha, aí fala isso, aí terminou, joga fora. Aí vai conversar com o Felipe, isso, terminou. Caramba, cadê as árvores do planeta? Mas o que você falou é muito real, né? Às vezes a galera, por exemplo, tem alguém que com certeza te acompanha o perfil de vocês, a mentoria de vocês, você polícia, né? Sim. E às vezes tem uma ideia e fala assim, não, eu tenho que ser igual o Felipe, eu Não. tenho que ser igual a Amanda. Se ele estudou imprimindo, eu não sou a favor, mas eu vou fazer imprimindo. Não, velho, é princípio. Princípio é uma coisa que você tem que seguir, você tem um norte ali, é óbvio que você tem que revisar, que você tem que realizar questões, que você tem que ter os resumos. Isso são princípios. Agora, como você vai utilizar, você se adapta. Tenta igual o Felipe ali, suponha. Beleza, não me adaptei tanto. A Amanda tem alguma coisa diferente, eu vou lá, às vezes eu quero escrito, sacou? Mas o princípio tem que ter. Com certeza. Senão Pois a é. pessoa fica muito É engessado e não sai né? do lugar. Não sai do lugar. E vai tentar, às vezes ela não tá acostumada com aquilo, travou, parou. É assim mesmo. E você, Felipe, a Amandinha ali começou a estudar já com direcionamento, como que foi? Você estudou quanto tempo até ser aprovado? Você começou com direcionamento, você começou na torologia, que a gente Eu fui na torologia. Foi. O que acontece? Como não tinha previsão, assim, tinha até alguns cursinhos abertos, assim, porque vai sair, vai ser autorizado. Você começou Aí, quando? Assim que eu estudar. terminei a faculdade. E isso era quando? 2017, 16? Porque foi autorizado. A prova foi em 2018, então eu comecei em 2016. 2016. Foi 2017. Eu estudei um ano e meio, mais ou menos. Sim. Um ano e meio. Do que eu terminei a faculdade até a prova. Foi mais ou menos um ano e meio. Então, assim, eu fiz cursinho presencial. Aprendi tudo do zero. Não tinha noção de nada. Então, foi na torologia. Assim, acabei o cursinho presencial que eu fui pegando a manha de como é que é, de ir pra biblioteca, de eu mesmo estudar sozinho, de assistir alguma videoaula, ler algum PDF. Então, assim, o meu demorou um pouco mais tempo porque eu não tinha essa ideia de como estudar depois. E também não tinha nem previsão de edital, né? Como tava só autorizado, assim, não tinha muita informação em cima do concurso. O primeiro passo que você deu ali foi o curso presencial? Você falou, bicho, agora eu quero. Então, pra eu... E o que eu sabia? Tem que fazer um cursinho. É isso que você diz. Porque muita gente não tem um conhecimento e acha que cursinho presencial é a melhor escolha, né? Exatamente. Não, mas você não fala, é. Mas eu tava doido pra acabar. Quando eu comecei comecei a ver que, demorava. Eu tinha que me deslocar até lá. Assim, eu não aprendia tudo. Era muita gente perguntando. Então, assim, eu falei, bicho, eu vou ficar aqui o mínimo que der. Aí, em que momento, depois disso ali que você falou, bicho, ó, eu tive a ideia. Porque é o que a Amanda falou. Primeira ideia que tem que ter um cursinho. Eu vou pro cursinho presencial. Aí você viu, bicho, eu não tô conseguindo evoluir, não tô vendo eficiência. Aí, depois de um tempo, você percebeu que não era necessário e você começou a aplicar o quê? Como é que você começou a melhorar isso? O meu estudo na verdade foi meio raiz, né? Eu não tinha muito... Um marca-texto, uma caneta. Eu tinha um caderno, uma caneta e pronto. Cronograma, você não chegou a montar.
Por isso que a gente até fala, né? Não existe uma única forma certa de estudar. Perfeito. Você tem que descobrir qual é o que funciona pra você. Então, eu estudei de uma forma, o Felipe de outra, e ambas funcionaram. Que a gente passou bem colocado. Só que, olhando depois, eu vi que tinha um método. Isso aí é fácil. Por mais que durante o meu estudo ali eu não conseguisse ver, mas tinha que era o quê? Ler, fazer a revisão e fazer questão. Ele também é o básico. Só que, Foi. assim, isso tudo foi na hora, assim, batendo cabeça. Falei, bicho, tem que aprender isso aqui. Exatamente. Aí eu vi as videoaulas, li os PDFs, aí fui fazer a revisão. Aí, na verdade, minha revisão foi muito por questão também, né? Que nem ele gosta muito de fazer questões. Ele é totalmente prático. Eu vi todo o edital, aí falei, agora eu vou fazer questão. Vou revisar tudo por questão. Excelente. Aí alguma outra questão que eu ficava em dúvida, que eu voltava lá no material, revia. Ele fez quase 30 mil questões. Mais de né? 30 mil. Só que eu já sou o contrário. Eu sou mais teórica. Eu gosto de ver a teoria, eu gosto de revisar pelos meus resumos e fazer questões de fixação. Então eu só fiz 3 mil questões pra PM Goiás. Caraca. E pra PMDF juntou 5 mil e poucas. Então eu não... Até hoje eu não fiz, né? Cheguei nem perto do Felipe. Deixa eu só pegar. Só para eu concluir, Fê, eu vou deixar você... O que eu digo, o primeiro princípio, eu até falei isso também no último, o principal e primeiro de todos é o que? O estudar. Sim. Se você estudou de um jeito, mas estudou. Uhum. A Amanda estudou de um jeito, mas estudou. Então, se você cumpre o primeiro requisito, que é estudar, aí você vai o resto vai se encaixando. Vai se encaixando, você se adapta e você descobre o que funciona pra você, né? E igual eu falei, você tem que procurar a forma que você se adapta. Eu gostava muito de fazer questão. Então, pra mim, era tranquilo chegar ali e fazer várias questões num dia, aí tinha dificuldade, voltava no material. Mas o estudo por questão pra mim foi excelente. Depois, claro que eu vi a teoria inteira. Já pra mim, questões é uma tortura. Eu também gostava. Eu gostava. Eu gosto. Eu não. Só deixa eu pegar o gancho do que você falou sobre o presencial. Uhum. A gente, eu também acho que não é a melhor opção. Sim. Mas, por exemplo, você estava começando, você estava do zero, você não sabia nem o que tinha que fazer. Eu acho que talvez o presencial para esse tipo de gente faz até sentido. Pra formar a base, né? Não é nem por isso, é para ele estar inserido no mundo. Tá no meio. Sabe, pô, a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo. Pô, vou pro presencial, chega lá no presencial, ele conhece um ou outro, é assim que funciona, talvez não sabe nem o que é um edital, tá super perdido, e aí ele vai pro presencial, vê o que é, como é que acontece, como que é cobrado uma matéria ou outra, aí depois vai pro online, cara, porque o online é muito melhor, você acelera, você volta se você não entendeu, você faz seu planejamento, você não perde tempo de deslocamento, então você otimiza. Com certeza. Porque eu recebo várias vezes na caixinha de perguntas, que você acha que o presencial é uma boa? Aí eu sempre pergunto, você está começando do zero? Já estudou para concurso? Como é que é? Se a pessoa estiver começando do zero e não tiver disciplina, porque o presencial, né, te obriga a ir. Te obriga a ir. E aí você começa a ter uma rotina. E aí depois você vai pro presencial, você entende como é que funciona, você começa a desenvolver uma rotina, vai pro online, porque senão você vai ficar perdendo um pouquinho de tempo. Eu tenho uma pergunta para vocês três. Eu não sei se não é nenhum momento do podcast, mas se alguém que tiver aqui nessa situação aí. Pô, eu quero ser polícia, acessei aqui o podcast do Felipe e da Amanda, e eu quero saber como é que eu faço. O que eu faço para ser polícia? Que chega muita pergunta assim. Eu quero ser policial, o que eu faço? A pessoa realmente não sabe o que é o edital. A pessoa não sabe, às vezes, que tem uma prova. As pessoas, o que eu faço? Eu mando o currículo. Você fala, onde que eu entrego o currículo? E não é meme. Não é real. Chega, pô. Chega. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu não tô avacalhando essa pessoa. Às vezes a pessoa tem muita vontade, pô. Ela quer ser. Mas falta esse conhecimento. Aí fala assim, então vou jogar ela pro presencial, que lá ela vai ter essa noção. Falo, não, tudo bem. E a gente sabe, vocês estão aqui que sabem disso, que você ter um direcionamento mais focado, individualizado ali, online, ele é mais efetivo. Sim, bem mais proveitoso. Mais proveitoso. Então vamos pegar essa pessoa aí, que quer ser polícia e não tem noção do que é necessário. O que vocês falariam para ela? Existe o edital, você tem que ter os princípios. Como é que vocês direcionariam basicamente essa pessoa que está começando do zero? Quem começa aí? Falando. Eu já recebi muitas mensagens falando assim, tô no ensino médio, o que é que eu faço pra ser policial quando eu saio daqui? Eu sempre falo, foque bem no seu ensino médio, porque eu, por exemplo,
fiz um ensino médio péssimo também. Então eu aprendi português também do zero. Eu não sabia o que era, gente, substantivo. Eu não sabia. É raro, mas então, acontece. foquem no seu ensino médio, façam um bom ensino médio, com certeza. Se o sonho também é PM, façam igual o Felipe, já saiam procurando um curso tecnólogo à distância, né? Ele ainda fez presencial. Mas é melhor ainda fazer à distância. Perfeito. E depois já focar no concurso que você quer. Exatamente, perfeito. Que é, você já tá encurtando o caminho ali, né? O Paulo sempre fala, e eu também digo isso. Tu pega ali, é porque é um requisito pra você entrar na polícia, ter nível superior. Qual é o nível superior? Eu preciso ter um diploma, pô. Vai, se matricula lá, uma mensalidade barata, não precisa ser presencial, leva nas coxas, seja aprovado e foca no que você quer, bicho. Aí tem gente, James, eu tô estudando pra faculdade, de jeito, eu tô estudando pra polícia, pra agente de custódia agora da Polícia Civil, mas a faculdade tá me matando, eu tenho que estudar pra faculdade. Bicho, a faculdade, você decide. Se você quer ter tudo, você vai fazer tudo meia boca. Inclusive, tem outro... eu me arrependo de ter feito assim direito, porque hoje eu não... Assim, se um dia eu resolver estudar para outro concurso, delegado, por exemplo, vai me servir. Mas hoje, sim, não me serve. E um dos meus erros também em 2018 foi qual? Saiu junto com a OAB a prova da PMDF. E o que eu pensei? Pra quem faz direito, a gente fica com aquilo na cabeça. Eu tenho que tirar o OAB, tenho que tirar o OAB, tenho que tirar o OAB. Só que não, gente. Eu também me arrependi de ter tirado minha OAB, porque, infelizmente, não me serviu pro que eu queria. Então, eu fiquei pagando anuidade ali, perdi meu tempo estudando pra OAB, sendo que a OAB tem 2 vezes por ano. 2 ou 3. O ano todos os anos, né? Então, assim, não tinha porquê. Eu deveria ter focado em 2018 no concurso. Né? Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Claro, Deus, obrigada. Mas, assim, quem puder também, quem tem o sonho de ser policial e ser concursado, foque no concurso. É exatamente isso. Às vezes faltou, não sei se faltou, um direcionamento desse. Tem uma galera que tá aqui, tá vendo. Bicho, não há necessidade no primeiro momento. Se sua escolha é ser policial, se é ser servidor, não há necessidade de você bancar um curso nesse primeiro momento de 5 anos. Não há necessidade de você fazer um tecnólogo presencial. Eu vou ser o melhor da turma. Não há necessidade. Você seja aprovado. Só seja aprovado, pô. Você não está estudando para a polícia? Foca nisso. E faça o que tem que ser feito dos outros lados ali da maneira que der, mas seu foco é um. Depois, se depois de formado você ainda quiser, na PM, né? Quiser fazer outra faculdade, aí você faz. Você vai ter uma grana legal. Você vai ter mais tempo, porque a escala é boa. Então, enfim, foque nisso depois. Perfeito. Primeiramente, foque no seu concurso. Você tem lá que estão fazendo... Fazem faculdade hoje. Eu tenho o Fernandinho que veio aqui, vai ser oficial agora, vai estar na sua turma lá da PMGO, concluiu o direito depois de entrar na PM. Tem vários colegas lá, amigos da polícia lá, que estão fazendo faculdade agora, inclusive de direito. E tem várias facilidades também. Tem instituições aí que tem várias facilidades para policial fazer um curso. O que eu achei curioso, o que a gente sempre fala lá na mentoria, é que é super possível você ter a sua aprovação em até 1 ano ali de estudos, um estudo bem feito. E aí você conseguiu sua aprovação ali em 6 meses. Felipe, 1 ano e meio, mais ou menos, que tá ali na média, né? Afinal de contas, ele começou antes do edital, nem tinha edital. Se tivesse passado antes. Exato. E isso, porque antes, né, a pessoa pensava, vou estudar para concurso, vou ter que ficar 2, 3 anos estudando. Só que hoje, com as facilidades que tem, com orientação, com planejamento, é super possível a gente conseguir a nossa aprovação com menos tempo. E isso, a gente falou, inclusive, no nosso aulão presencial que a gente teve sábado passado, que tem problemas, né, que são normais. E tem alguns que você, né, já começa a ligar ali o sinal de alerta. Por exemplo, uma criança, foi o exemplo que a gente deu no nosso aulão. Uma criança ali com 6 meses de idade, é normal ela não andar, né? Normal. Mas aí uma criança ali com 3, 4 anos, se não tá andando, você já começa, né, a pensar, tem alguma coisa ali fora do normal. E eu tô falando isso por quê? Porque tem muita gente que tá falando, não, tô estudando há 3, 4 anos e não consigo aprovação. Exatamente. E tem gente que normaliza isso. Cara, não é normal. Não é normal. Tem alguma coisa que tá errado. Ou você não faz a revisão, ou você não tá fazendo exercício correto, ou você não tá medindo os seus estudos, não sabe qual é a sua dificuldade. Então, a pessoa tem que ter esse feeling. Cara, o que eu tô fazendo de errado? Já tô há 3 anos, 4 anos, não consigo nem bater na trave. Não tem que tentar identificar, né? E se ela não conseguir sozinha, ela tem que buscar ajuda. Exato, tem muita... Hoje em dia, você tem acesso a muita informação. Até, você não precisa pagar, talvez você mande um direct, tô fazendo isso. O que você acha? O que eu posso mudar?
com um direcionamento certeza. ali, uma conversa, você consegue ajustar os seus estudos. Com- Então, né, basta você sentar e raciocinar. Analisar. Cara, tem problemas que são tratáveis, E- tem coisas que estão fora da exatamente. normalidade. E como que direcionaria, por exemplo? Chega isso para vocês, né? Lá com certeza no perfil de vocês e alunos de vocês que estão estudando esse tempo. Uhum. Como que vocês direcionam eles assim mais ou menos? Tenta identificar essa dificuldade deles aí quando já estão estudando há um tempo e não consegue aprovação, às vezes não bate nem perto. Enfim, tem... O primeiro, né, igual a Amanda falou, é identificar o que está acontecendo de errado. É tentar saber qual que é o método da pessoa que ela está aplicando, por que aquilo não está dando certo e focar naquilo ali. Seja, melhorar, se eu não estou fazendo revisão, vamos ter Revisar. essas formas de revisão. Perfeito. Não, meu problema é resumo. Vai ver se vai realmente precisar fazer, se vai pegar um pronto. Enfim, identificar e focar naquilo ali. A gente sempre pergunta, né, como que ela costuma estudar e a gente vai ajustando. Vai Mas direcionando. muita gente, assim, os maiores erros quais são? Falta de revisão, não faz muitas questões e, gente, eu esqueci o outro agora. A revisão, A revisão é o maior. E assim, gente, é o mais importante. Revisão é o mais importante, porque não adianta você fechar o edital e não lembrar o que você viu. E Não faz mas sentido. muita gente fica com a resistência da revisão, porque fica assim, caramba, Perder eu tenho tempo. que revisar, mas eu posso adiantar o Tem edital. que ver mais conteúdo. E Não esse adianta. é um erro, gente. Você Você não adianta. avançar e esquecer o que você já viu. Você vai ficar no zero ali sempre. Exatamente. Então, é importante fazer esse diagnóstico mesmo e ajustar. E uma coisa que eu sempre também pego no pé, focar nas dificuldades. Porque às vezes muita gente assim, tem dificuldade de português, matemática, e fica sabendo o que é de boa. Exatamente. E aí fica bom em uma matéria, mas fica péssimo nas outras e reprova do mesmo jeito. Porque tem que ser um conjunto, né? Exatamente. Então, E sabe qual, onde eu julgo que é a melhor, onde você consegue analisar e ter o resultado disso? Dos principais, apesar de a gente julgar que o simulado seja ali para 60% mais ou menos do edital batido, é no simulado, né? Às vezes quando você faz realmente um simulado focado ali, direcionado, bem atencioso, você consegue identificar as matérias. Que você está ruim, aí você, tô ruim em português, mas como que eu tô estudando português? Eu não tô revisando, né? Então você já sabe que a revisão é importante. Igual a gente fala para os nossos alunos também, às vezes não é nem só ruim em português, é ruim em um assunto específico de português. Você vai focar naquele assunto ali, no resto você é excelente, mas aquele assunto em si é o que tá te puxando para baixo. E como que vai identificar isso? Simulado, simulado e questões. Nas questões ele tem um filtro certinho por assunto, aí você vai identificando. Não. E isso é muito importante, de você acompanhar suas dificuldades, porque se você não acompanha, se você não sabe, não tem como você corrigir. Resumindo, estudar para concurso é você se autoconhecer. Você tem que saber o que funciona para você e quais são suas dificuldades para você sempre estar ali ajustando, né? E ninguém conhece melhor você do que você mesmo. E isso é o maior bizu, velho. É o maior bizu. Você tá sempre ajustando. E tem o estudo errado. Velho, eu sempre costumo dizer, às vezes eu acho que deve receber até umas críticas assim, porque eu acho que existe o estudo correto. Existe o estudo certo. É quente, quente, frio, frio, não é? Não, senhores. Só que tem várias formas várias de formas. estudar. É o certo para cada um. É o certo para cada um. Mas o que é o certo que eu falo? Que é a revisão. É onde o todo básico, mundo... assim, né? Revisão, questão, teoria. Isso. Aí você vai aplicando a metodologia de cada um. A gente tem a nossa metodologia de revisão, nossa metodologia de resumos, enfim. Mas tem que revisar. Sim. Tem que ter um resumo ali para você não precisar ver a teoria toda vez que for chegar nela. Você tem que fazer questões, porque o que você vai fazer no dia da prova? Questões. Você fez 30 mil questões para no dia da prova a gente fazer quantos? 60? 60 questões. Entendeu? Eram só mais 60. Era só mais 60. Era mais o simulado. Exato. O que eram 60 questões dentro de 30 mil, né? Eu vou pegar mais esse... Eu sempre falo gancho, mas vou pegar mais esse gancho para falar sobre aquilo que a gente falou lá no começo do podcast. Sobre a ansiedade. Porque a gente falou que só mais 60 questões, mas é muito mais que isso, né? Sim. Porque você só tem aquela chance. Sim. Não vai ter replay. São as 60 questões da sua vida. Da né? sua Mudam a vida. sua vida. Quando acabar ali o tempo de prova, já era. E aí, falando sobre isso, como que você, Mandinha, controlou a sua ansiedade? Você foi para a prova com muita segurança, estava muito ansiosa. Como que foi isso daí no seu dia lá da sua prova? Pois no é. caso da PMGO. Pra PM Goiás, eu criei meu Instagram de estudos, né? Que era em tese só um Instagram de estudos, né? Hoje Você ele mostrava a cresceu. sua cara já? Mostrava. Ah. Mas assim, não tinha nem seguidores. Eu gostava de postar ali porque era eu pra mim mesma, né? Quase ninguém via. Você acompanha a sua jornada. Era. Só que aí comecei a seguir outras páginas também de concurseiras. E eu gostava muito disso, mas quando eu via que aquela menina estudava pra PMDF também, eu já ficava nervosa. Falei, gente, tem muita gente estudando, não sei o quê, não vou passar. 6 vagas, né? Não, pra PMDF. Eu tava focada na PM Goiás, mas quando eu via da PMDF, eu já ficava ansiosa.
Aí foi na hora que eu até busquei mesmo a terapia. Falei assim, falei com a psicóloga, olha, eu tô muito ansiosa pro concurso, porque é o concurso da minha vida, é o meu sonho, você tem essa chance, tá ficando velha, não sei o quê. Aí ela começou a falar, Amanda, quando você descansa? Aí eu, não descanso, eu levanto umas 5 horas da manhã, vou dormir umas 8 horas da noite. Ela, não, mas o que você faz pra descansar? Aí eu vou pra academia. Ela, mas na academia você descansa? Aí eu, não, porque até então eu não tava gostando da academia ainda, né? Ela, pois então, você tem que descansar, você tem que desligar a sua cabeça ali do concurso. Então, o que você faz? Aí, até almoçar, eu almoçava vendo videoaula. Aí ela, não, Amanda, na hora do almoço, pra almoçar. Vê uma TV, coloca um seriado, assiste um episódio por dia, não vai atrapalhar seus estudos. Aí eu comecei a fazer isso, né? Porque ela me orientou a realmente descansar. Porque, querendo ou não, eu tinha, como eu saí do meu serviço e podia estudar o dia inteiro, eu não tinha um momento de descanso, de lazer, e o Felipe tava no curso da Rotan. Então eu ficava o dia inteiro sozinha, surtando. E ele lá descansando. E ele lá. Aí eu tinha que ir. Brincadeira, senhor. Vou lembrar. Então, assim, por mais que querendo ou não eu tivesse sem trabalhar, eu tinha que fazer a comida todo dia, fresquinha, né, pra você, chegar em casa e comer a comida. Limpava a casa, cuidava do cachorro, fazia tudo e tinha que estudar pra academia, enfim. Então eu tinha meu tempo de descanso, que era justamente esse. Na hora do almoço eu via um episódio, metade do episódio, e na hora da janta eu via a outra metade. Fazia minhas coisas e descansava. Então foi com descanso que eu comecei a melhorar isso. E aí, na época que eu fui fazer o concurso da PM Goiás, uma semana antes, não, na verdade, 30 dias antes eu falei, não vou mais descansar. Faltam só 30 dias, ninguém vai morrer se eu não descansar não, né? Aí eu fiquei 30 dias full, no 12, levantando 4 horas da manhã e dormindo muito tarde, e foi. Só que aí quando deu uma semana antes da minha prova, teve um dia, né, que eu dei uma crise de choro. Não, eu nunca tive ansiedade dessas coisas, né? Mas eu chorei umas 2 horas seguidas, né? E o Felipe, Amanda, o que foi? Eu não conseguia falar, eu só chorava. Soluçava, eu falava, E aí foi. Mas depois desse dia também, eu meio que a alma lavou, sabe? E aí eu passei uma semana... Aí o meu desespero, na verdade, enquanto eu chorava, que eu chorava mais, era porque é bem assim. Gente, falta uma semana pra minha prova. Se eu tô assim uma semana antes, imagina um dia antes da minha prova como é que eu vou estar. Então já ficava preocupada como é que eu estaria. Só que acabou que depois que eu chorei tanto, minha alma lavou, fiquei tranquila, passei uma semana tranquilíssima, fui pra prova tranquila. Eu conheci a Fefe uns 2 dias, uma semana antes, não sei. Acho que foi uma semana antes. Foi depois que eu tinha chorado, eu conheci a Fefe. E aí, e o Paulo também, né? E aí eu falei que tava estudando, aí me perguntaram quanto eu tinha tirado no simulado. Eu uns 60 e poucos, 70 e poucos. Aí o Paulo falou, não, você vai passar na primeira turma, certeza, não sei o quê. Só que eu não tinha confiança, eu falei, não, tá me iludindo, são só 6 vagas, eu não vou passar. E aí a Fernanda falou, Amanda, vai pra prova com sangue no olho, que aquela prova é sua, não sei o quê. Aí eu, não, beleza. Aí eu fui pra prova justamente com esse pensamento. Eu vou passar, a prova é minha, sangue no olho, não sei o quê. E aí eu saí da prova achando que eu tinha reprovado, porque tava muito difícil. Mas eu não desisti da prova, porque a Fernanda também falou, Amanda, não desiste da prova. Né? Se estiver difícil, tá pra todo mundo. Exato. Então, enquanto eu fazia a prova, eu pensava nisso. E eu não desisti dela. Redação também. Não tive muito tempo pra poder fazer, porque a prova tava muito extensa, muito cansativa. Só que eu saí de lá aliviada, assim, sabendo que eu tinha dado o meu melhor. Achando que eu tinha reprovado, ok, porque tava muito difícil mesmo, né? Mas saí de lá com o coração tranquilo e acabou que deu certo. Graças a Deus. E você falando sobre ansiedade, sobre controlar, né? Eu lembro que quando eu estava estudando para a PRF, para quem não sabe, eu estou aprovada no concurso da PRF, aguardando ser convocada, e aí eu arranquei meus cílios. Eu estava tão ansiosa, e eu nunca tive ansiedade. Pois é. Eu sempre fui tranquila. Mas, sei lá, é um projeto que você emprega tanto esforço, abdica de tanta coisa que você, né, tem uma cobrança maior. E eu lembro que eu arranquei os cílios e eu mandei lá no grupo da família. Acho que faltavam uns 4 dias, 5 dias antes. Aí o James falou bem assim, eu postei até um print, mas ele falou bem assim, tipo, não vai colar as placas logo nessa reta final. Mas aí eu chorava, eu tava muito ansiosa. Por causa da dedicação que você tem, né? Você coloca ali, né? Mas eu acho que ninguém tá imune a isso, assim. Sim, não, é normal. Mas você consegue minimizar esse sentimento
fazendo uma boa preparação. Preparação. Você Sabe? chegando bem na sua prova. Você estudando sabendo que bem, fez seu você máximo. exato, você sabendo que você fez seu máximo. A ansiedade, cara, não tem como, nós Todo somos mundo tem. seres Amanda, humanos. que ela falou, buscou Terapia. terapia. É que se tiver como, busca terapia. Bicho, sabe por quê? Deixa E nem eu te- precisou de muitos. Eu fiz eu paguei 5, eu só fiz 2. E eu melhorei e falei, nem Resolveu. preciso mais. Você- Resolveu. É porque, às vezes, nego não entende que é só mais uma prova. Não é só uma prova. É mudança de vida. Sim. É um projeto que, no mínimo, ele vai perdurar por 30 anos da sua vida. Uhum. É salário, é estabilidade, é realização profissional, é o plano de saúde, é tudo. Tudo. É um projeto de Uhum. vida. Com Então, certeza. se é um projeto de vida, bicho, você tem que fazer Com o máximo que seriedade, você puder. né? Seriedade, você tem que ter uma Exatamente. preparação. Entendeu? As pessoas às vezes não têm essa noção. Se for necessário, busca uma terapia, pô. Porque você não tá fazendo só mais uma prova do colégio. Uhum. Você tá fazendo uma parada pra mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida literalmente. Do dia que você pisar lá naquele pátio sagrado lá, da Polícia Militar do Vou Goiás, estar lá no da portão PMDR, para receber a ondinha. Bom. os guerreiros agora que vão estar para agente de custódia, para a Polícia Penal do Goiás, PRF, PF. Bicho, é um projeto que é mudança de vida. Exatamente. Entendeu? Vai Então, garantir seu futuro ali, igual você falou, no mínimo 30 anos. no mínimo. Entendeu? Tem Uhum. alguém que abre uma empresa vai falar assim, vou abrir uma empresa assim normal. Não, é tranquilo. Se não der É, certo, fecha. não existe isso, pô. Não é um projeto, o Sim. nego não se dedica, isso também é. Sim. Entendeu? E uma outra coisa, para concatenar, olha a palavra bonita, PM fala a palavra bonita. né? Só palavras bonitas. É o vibramento aqui, nossa, é bonito dessa. Mas enfim, para concatenar ali no começo, é o que eu digo. Você tem os princípios, é o estudo, a revisão, tal. Se você faz isso, então você tá tranquilo, fez uma preparação. Agora, se você é uma pessoa preparada para a prova, você começa a adicionar detalhes. O que é um detalhe? Você ter um equilíbrio emocional para a prova, você buscar isso. Não adianta falar assim, não sei, eu não estudei ainda, mas eu já vou para uma terapia para quando eu começar a estudar, não sei o quê, vou comprar um notebook. Preciso do notebook para eu ver minha videoaula. Não, eu ainda não comecei a estudar, vou colocar uma mesinha, vou comprar uma mesinha lá para minha mesa, lá para o meu quarto, vou alugar uma sala de estudos, mas eu estudar, Sim, xerife. o básico. Cadê o básico? Inclusive, tem muita gente que treina Pro treina TAF. muito, mas não estuda. Você entendeu? Não, pro TAF eu tô dentro. Agora pra prova, não. Tem como pular essa etapa? Veja bem. Não? Mas é isso, pô, é isso que eu digo. Quando você faz o principal, que é o estudo, que é o princípio principal, O princípio princípio principal. principal é o PM. Eu falei o concatenar, já meti o Nossa, princípio principal. sensacional. Bom, vibrando. Quando você faz isso, aí você Mas pode adicionar mas detalhes. acho que não, o princípio principal. ué. Só ficou, como é que é? Cacofonia? É cacofonia, acho né? que é. Quando dá essas Cacofonia. paradas. Aí, moleque. Aí, ó. O PM não é coco seco. Não é coco seco, xerife. Entendeu? Então, é isso, sacou? Você fez o principal, agora adiciona os detalhes, o equilíbrio emocional, buscar essas paradas. Eu acho que isso é muito importante. Agora, certeza. passando a pergunta que eu fiz pra Amandinha pra você. Você já foi pra prova lá de calça jeans, cabeça Já raspada? tô só chegando. Não vou. O cara é rotanzeiro, ninguém tá na Não. mente dele, não. É isso que eu sempre falo. Ele é o alecrim dourado. Essas coisas assim nunca Não, passou. exatamente. Não, quem olha ele aqui, Tá. fala, não, é assim, o cara tranquilo, Tranquilo. sorriso maroto. Fala Nossa. até manso. É, tranquilo. Bom, é Você ideia. foi pra sua prova, você tava ansioso, você tava confiante, tava grande, como Eu que sabia foi que eu ali? ia passar. Eu sabia que eu ia passar, assim. Igual a gente comentou aqui. Eu sabia que eu tinha feito meu máximo. Assim, eu sabia que não tinha mais nada que eu poderia fazer. Assim, o que eu podia ver, eu vi. Questão, fiz o máximo que eu consegui. Então, assim, eu fui muito confiante pra minha prova. O único momento, assim, que eu falei agora. Foi quando eu comecei a fazer, que eu esqueci que tinha redação. Como assim? Eu esqueci. Eu tava Tava tão tranquilo, focado ali, né? tranquilo. Aí comecei a fazer a prova, voando. Quando eu fui, tem redação na prova, né? Aí que eu fui ver o tema. Aí que eu fui ver o tema e tal. Mas assim, a hora da prova mesmo foi a hora que eu comecei a ficar meio nervoso. Mas até então, da hora que eu cheguei lá, do dia anterior, da semana anterior, eu sabia que eu tava Tava dentro. animado, né? Bom Tava, demais. não, tava doido pra acabar os estudos e já começar logo, CFP, Eu também. O James, ele foi um dia antes, eu contei que você foi um dia Porque eu antes. estudava ali eu fiz a prova aqui no CEUB, em Taguatinga. Pra quem não é de Brasília, é aqui uma cidade satélite, né? Uma regional aqui de Brasília. E eu estudava lá, no final da minha preparação, eu estudava lá. E Sim. já tinha saído o local de prova, a Uhum. sala e tal. E era lá nesse CEUB que eu ia fazer. Aí um dia antes eu tava lá, tinha conseguido uma cabinezinha, eu e Deus, papirando até o último minuto, né? Ali vendo, revendo o que eu podia revisar.
Aí quando deu a noite assim pra eu ir embora, aí eu falei, quer saber, velho? Vou passar lá na sala. Aí eu cheguei lá na sala, eu vi lá qual que era. Fui lá na sala, parei na frente dela, não tinha ninguém. A faculdade já vazia, aí eu tirei uma foto da porta da sala e mandei lá no grupo da família. Falei, ó, amanhã, nessa sala aqui vai ser onde eu vou mudar a minha vida. Bom. Tá arrepiando de novo Essa porra mesmo. Mas é porque eu também cheguei nisso, velho. Eu falei, velho, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu sempre comento isso lá. O pior sentimento que eu acho que deve ter é aquele que quando você chega na prova, aí você faz uma prova, você tá lá, você fala, mano, por que poderia ter feito um pouquinho mais. Se eu tivesse começado um mês antes. Sacou? Se eu tivesse... Aí, velho, o tempo passou pra quem foi aprovado e pra quem foi aprovado. O tempo passa, xerife. O tempo não para pra ninguém. Exatamente. Entendeu? Ninguém segura o tempo. Ninguém. Eu falando lá, no nosso aulão lá, pra gente de custódia, da PCDF aqui, falando, bicho, alguns que eu estou falando aqui, vocês que estão ouvindo, muitos vão ouvir e falar, bicho, realmente eu tenho que começar de agora, porque essa prova vai chegar e se eu estiver me preparando desde agora até a prova, eu vou chegar lá bem, vou chegar competitivo. E alguns vai pensar que não. Vai falar, não, amanhã eu começo, não tem nem edital, não sei o que, tá tranquilo. Você vê aqui, tal. Meu irmão, quando acordou, caracas, a prova é daqui uma semana, e aí, o que eu faço? Sacou? Então, é de agora, é projeto de vida, Sim. eu sempre falo isso, projeto de vida, não é uma brincadeira não, sacou? Sim, com certeza. E agora chega um momento que eu gosto muito de entender, que eu sempre gosto de perguntar como que foi. E eu gosto com detalhes, tá? Vou começar pelo Felipe, que eu sempre tô começando pela Amandinha aqui. Não, vou começar pela Amanda. As mulheres primeiro, bora. Quando você viu, né? O resultado vai sair tal dia. Quando você viu lá que você tinha sido aprovada, como que foi? Onde você estava? Qual foi o sentimento? Qual foi a sua reação? Pois é, como eu saí da prova achando que eu tinha reprovado, eu coloquei no olho na vaga. Eu tava em primeiro lugar no olho na vaga, só que eu acreditava fielmente, né? Assim, negativo, né? Que só tinha 50 meninas cadastradas, e aí faltavam mais 700 e poucas. Eu falei, não é possível que dessas 700 aí, ninguém tirou uma nota maior que a minha, porque eram 6 vagas. Era um chororô o dia inteiro. Então, todos os dias eu atualizava o olho na vaga várias vezes, pensando, meu Deus, será que alguém vai ter uma nota maior que a minha? Então, assim, foi uma aflição até realmente sair o resultado. E aí, não chegou o dia de sair o resultado, a gente ficou esperando desde cedo, não saiu. A gente teve que resolver várias coisas. Quando foi final da tarde, quase à noite, estava cortando cabelo na barbearia. O filho cortando cabelo. E meu telefone descarregou, né? Aí eu consegui, me mandaram mensagem, bem no finalzinho, assim, falando que tinha saído e descarregou. Aí tive que olhar pelo telefone dele. E aí. Você não conseguiu olhar, né? Eu tive que ver lá, contar. Eu tremendo. Olha aí. Só que não saiu certinho, assim, saiu só as notas. Aí o Felipe, conta aí quantas que tem com a nota maior que a minha. Meninas, né? Aí ele contou lá e só tinha mais 2 meninas com a mesma nota que a minha, né? Então, assim, meu primeiro lugar da objetiva foi empatado com mais 2. Na redação que eu consegui subir mais ainda e fiquei em primeiro. Mas, assim, foi no meio da barbearia, né? A gente chorando na barbearia. A mão suando. Foi assim. Aí eu tentando mandar mensagem pro meu pai. Aí foi uma loucura, que acho que o seu tava quase descarregando. Tava descarregando também. O meu não tinha internet, não lembro. E quando você falou com seu pai? Todo mundo chorou, a gente saiu no mesmo dia, era uma quarta-feira, a gente saiu, todo mundo foi curtir lá. Gente, foi uma noite muito louca. Nesses momentos, né, eu sempre falo sobre o processo. Sobre o processo de cada um. E aí, quando você vê seu nome lá, pelo menos pra mim, passa tipo um filme na cabeça, fala, caramba, valeu a pena tudo que eu fiz. Aí você lembra de vários momentos ali de choro, de felicidade. E aí você vê o seu nome, caralho, valeu muito a pena, valeu muito a pena. E você, Felipe, quando você viu? Onde você tava, como é que foi? O meu foi o seguinte, eu saí da prova assim também, eu tava muito confiante antes. Aí depois eu fiquei, será? Eu vou passar assim, não sei se na primeira turma, tá, mas eu tô dentro. Tô dentro, vou estar lá dentro, então beleza. Aí fui pra igreja, fui pra agradecer e tal, pelo processo que eu tive. Aí, enfim, fiquei lá e esqueci. Aí eu lembro que saiu o edital no mesmo dia, o gabarito no mesmo dia. Aí já era o quê? Umas 11 horas da noite, por aí, saiu um pouco tarde. E nisso eu já tava em casa, já tinha entregado pra Deus, beleza, o que eu podia fazer eu fiz, agora é com ele. Aí eu sei que quando eu corrigi, que eu fui só certo, que eu tirei 53 de 60. Caralho, nas cabeças, né? Fui os 51. Excelente. Aí fui corrigindo certo. Aí corrigi uma vez, não. Corrigi de novo. Aí nisso aí já certo. Eu sei que eu fui correr.
corrigi a prova e Quase fui dar um meia-noite. corridão lá. Que massa! Fiquei tão eufórico. gritando. Primeiro eu fui lá na minha mãe e tal. E sozinho puxando chave. Aí foi eu e um amigo meu correr lá na ciclovia, vibrando já. Pô, tô dentro, redação tá tranquilo, tá. Sabendo já que eu tinha sido aprovado. Então, meu foi. É um sentimento sinistro. Não, é o dever cumprido. Nossa, eu fui sabendo que eu tinha feito meu máximo e graças a Deus fui recompensado. Então. E no dia que saiu lá, então no o Diário resultado, Oficial, você já né? tava Não, eu de já boa, tava já. tranquilo. Foi só, tipo, deixa eu confirmar aqui. Só vou ver aqui meu tá aqui, beleza. Ah, Fechou. tá Qual que é a tudo próxima etapa aqui? Pois é. Eu tô mais ou menos assim agora com a PMDF, né? Eu vi que fiz uma nota boa, Uhum. a redação, pelo menos os 10 eu devo tirar e tô tranquila, até porque também eu vou estar na PM Goiás, né? Só que pra PM Goiás eu fiquei muito tensa em todas as fases, porque tinha uma pessoa torcendo pra que eu caísse. Uai, como... Foi Uma diretamente, né? uma pessoa, sério. Gente, eu nunca vi a menina, nunca vi pessoalmente, mas ela tinha um Instagram de estudos também. E aí ela tentava me... Como é que fala? Desestabilizar Mas calma, durante ela o tava dia. Não dá nome aprovada? dela, tá? Não dá nome, Não, dá vou dar ibope, não. caga pra Ela era aprovada? Não, ela era concurseira. E ela Oxi. falava comigo e eu tratava ela bem, porque eu trato bem todo mundo. E aí, mas assim, o Felipe falava, Amanda, essa menina não é legal, não. Ela te desestabiliza todas as vezes que ela tenta te desestabilizar. Todas as vezes que ela fala com você. Só que assim, eu não tinha prova, então eu continuei falando com ela. Até que um dia, foi um sinal de Deus mesmo, eu resolvi bloquear essa menina. Bloqueei de tudo. Aí saiu a nota objetiva, né? Saiu a nota objetiva e eu postei aprovado em primeiro lugar, não sei o quê, 01. Ela foi lá, criou um fake pra poder falar que eu não tinha passado em primeiro lugar, coisa nenhuma. Que eu só passei na PM Goiás porque não tinha matemática. Cara, E o pior foi ela falar assim, eu vou te acompanhar em todas as etapas. Vou acompanhar seu nome nas próximas Eu falei, listas. pois acompanha. Ela Gente, falou. Que loucura! Agora Então, você assim, acompanha. toda vez que Agora- saía a lista, eu ia olhar. Já pensou se acontece alguma coisa ruim? Não, eu tinha muita fé que Deus estava comigo, né? Mas assim, tanto que na redação, poderia até me eliminar a redação. Porque eram só 6 vagas e se eu ficasse... mora em Brasília? Mora. Se eu ficasse em nono, décimo, 11º, eu seria Agora eliminada. Tá bom. Será que ela fez PMDF? Tomara que ela não... Acho que fez. Ela Ai, passou, não será? passa, Não sei. Muito preocupada com a vida dos outros e não mas, estuda. enfim. Aí, o que acontece? Ela postou isso aí, então a nota da redação poderia me tirar ou não. Ela ainda falou assim, né? Ainda tem a redação, viu? Não sei o quê. Caraca, Só que a redação... Senhor Deus, tá repreendido. Cuida dessa. Não, como Deus que é maravilhoso. É o Didi que fala, o Adriano, como é que é? Perdoa essas pessoas. É, mal. Deus perdoa essas pessoas ruins. Essas pessoas ruins, pelo amor de Deus. Que na redação eu ainda tirei 90% da nota. Minha nota foi a maior da redação. Olha aí. Só que aí Caraca, teve um prazo de né? recurso, e eu fiz recurso, e eu ainda fui a que ganhou o único recurso que teve, entendeu? Cara. Então, se ela acompanhou o mesmo nome, meu nome só subiu, assim. Então que ela não tinha nem continua pra onde Continua. olhar. Continua acompanhando que tá dando certo. Pois é. É sinistro, é engraçado como existem pessoas assim, velho. Isso é muito engraçado, né? Por isso que tem muita gente que não conta, né? Que passou, que não sei o quê. Eu nunca tive medo. Eu Eu sempre também não. sempre Sim, falei. Eu acho que Deus é maior do que essas invejas dessas Com pessoas, certeza. né? Não. Então- Quando eu estudei pra PRF, eu desativei o Instagram, mas por quê? Não era nem tipo medo. Eu trabalhava em 3 lugares. Eu dava aula de crossfit, eu dava personal e eu era servidora do IFB. Nem tinha tempo. Não tinha tempo. E eu sabia que se eu continuasse com o Instagram, ia ser mais um tempo que eu iria gastar Uhum. que eu não tenho. Já não tinha. tinha esse tempo. Então eu desativei por causa disso. Mas hoje, aí depois que eu passei na PRF, eu comecei a estudar para CGU, publicava lá os meus estudos, o que eu tinha feito no dia, mostrava a minha cara, dava dica e tal. Foi aí que começou o meu perfil. Beleza. Igual o meu também, foi assim. Passamos ali a objetiva. Vocês não tiveram dificuldade com o TAF? Foi de boa? Você já de treinava? boa. Já treinava. Não, Então não teve foi uma grande parte dificuldade. tranquila De, também. de todas as etapas. Nadava de boa? Nadava, tudo. O meu da PM Goiás foi mais tranquilo, porque era 25 metros, nado livre, né? Aí agora... Eram só 25? Só 25. Aí, mas assim, no mesmo dia que eu decidi estudar pra concurso, eu falei, Felipe, vamos entrar na academia. Não, isso foi é o melhor tudo dos junto. mundos, cara. Então tava tranquilo. Você falou, Conciliar, né, que, o estudo que com a parte física. você falou que o ir à academia ou treinar não era um descanso pra você. Mas pra No mim, começo, né, você mas falou que depois ainda eu não peguei gostava. gosto, e era o único lugar que eu não pensava em estudar, porque você tava preocupada ali em pegar o peso, repetição. É, Você não pensa em estudar. o meu descanso era ir pro CrossFit. Pô, eu fazia um sprint ali de manhã, aí eu parava o meu intervalo. Eu ia fazer um treino massa, voltava, comia e continuava. Então, o meu descanso era ir treinar. Treinar. Tanto é que no dia antes da prova, do concurso,
né, para mim funciona eu estudar até o último segundo, até antes de entrar na sala. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta de ir ao cinema no dia anterior, beleza. Eu gosto de estudar até o último segundo, mas aí no sábado anterior, eu acordei mais cedo, falei, vou treinar, porque eu gosto de treinar. E isso me deixa tranquila. Aí fui, acordei, treinei, voltei, assisti aulão de véspera, acompanhando os meus resumos. Estudei até 10 ou 11 da noite, acordei no outro dia umas 8, mais ou menos. Continuei estudando, fui pro local de prova, sentei no corredor, na frente da porta, com alguns resumos ali, dei a última lida, me salvou algumas questões, Sim. Porque eu relembrei sentada ali no corredor. E para mim funciona assim. Então, o treino para mim era o meu descanso, eu gostava. Bom, eu vou perguntar pro Felipe aqui. Póvoa, soldado Póvoa. Bicho, o Felipe deve ter sido parecido igual a mim. Eu tinha o seguinte, eu falo, velho, qual que é a minha meta? Meu objetivo é passar na prova, né? Para isso eu tenho que estudar. Eu cumpri a minha meta, xerife, eu falo, pronto, tá tranquilo. Eu chegava lá, eu não tinha nenhum tipo de pressão. Eu tenho que estudar, ou eu tenho que treinar, eu tenho que não sei o quê. O que me acalmava era eu cumprir a meta. O que não me deixava ansioso, essa parada. Se eu fiz se eu dei conta de estudar naquele dia, me acalmava demais, Sim, já entendeu? Bateu a meta do dia ali. Tava tranquilo. Pelo psicológico dele, eu vi aqui que ele também não tinha muito dessa não, né? Buscar outra parada e tal. Eu só vou fazer o que tem que ser feito. E eu já cumpri, se eu assistir uma TV, se eu sentar, se eu dormir, se eu comer, eu já tô tranquilo. Eu não preciso... um dia de cada vez, né? Não adianta você querer fazer mais do que você consegue. Então é um dia de cada vez ali, e a preparação é dessa forma. Não adianta você chegar ali, querer fazer tudo num dia, depois no outro dia você vai estar morto. Então, assim, é um dia de cada vez. Fazia um pouco num dia, um pouco no outro. E é isso, a gente coloca, a Amanda até falou, né? Nos últimos 30 dias para PMGO, né? Que você deu gás, né? Sim. Full, né? Isso foi possível durante 30 dias. Mas não adianta. A longo prazo, não tem como. Você tem que colocar metas sustentáveis. Sim, com certeza. Senão você se frustra, né? Se não conseguir. Entendeu? A galera chega aqui, vai chegar vibrando aqui com a Amanda, com o Felipe no podcast. Meu irmão, eu quero ser agente custódio aí da PCDF, salário bom, instituição boa, quero ser policial penal do Goiás, eu vou vibrar tal. Agora, a partir desse podcast, eu virei achar, vou estudar. Aí pega ali, vou colocar pra eu estudar 10 horas por dia, tal, não sei. Mano, você vai começar, de repente você consegue a primeira semana. Na segunda semana você já vai diminuir, mais. Na terceira, no segundo dia já não consegue. É progressivo, né? Você começa lento e vai aumentando. É tipo academia, né? Na academia, progressivo. Você não chega lá no supino grandão. Não, cara. Senão você vai se machucar. Exatamente. E aí vai ter que parar. Aí desiste. É o que acontece. Isso. Então é isso. Colocar metas alcançáveis. Que você consiga ter o quê? O principal, constância. Olha, eu já parecendo professor. Vamos lá, o que, senhores? Complete. Pra você ter constância, não é? Porque não adianta você botar uma meta de estudos de 10 horas se você não vai ter constância. Exatamente. Eu até falava pra Amanda, vai chegar a fase que você vai ter que estudar de domingo a domingo. Não é agora. Agora pode ficar tranquila no sábado, no domingo, e ela não. No começo eu comecei bitolada, né? Vai chegar por isso que eu fui atrás de terapia. Domingo a domingo. E por isso que a academia não era descanso, porque pra mim, na academia, eu tava perdendo tempo malhando, em vez de estar estudando. Então, assim, foi tudo... né? Quem não compra um pacotão igual diz o Paulo, de cursinho... Quem nunca pegou lá, estudou 3 professores da mesma HD matéria, cheio de um monte de conteúdo, vários professores. Eu fiz isso. Eu fui para a biblioteca estudar para PM. Eu falei, PM é o quê? Direito penal, saber o crime, xerife. Eu tenho que saber crime. Aí eu falei, vou matar direito penal. Quando eu matar direito penal, eu vou para processo penal que está envolvido com o crime. Uma coisa vai puxando a outra. Era essa a minha ideia, pô. Eu ia conseguir ser aprovado assim? Provavelmente não. Eu estaria estudando até hoje. 10 anos estudando assim, sacou? Então é isso, você vai se conhecendo. Pô. Sim. Mas hoje tem muitas formas da gente, né, melhorar os estudos. Mas vamos agora por uma parte que eu não sei nem como que pergunto, né? Mas eu quero perguntar aqui pro Felipe. Vibrando. O nosso rotanzeiro aqui no podcast. Como é que é? Você chegou na PMDF, você já tinha a intenção, agora você já pode falar que você já formou, né? Você já tinha a intenção de fazer o COR, para quem não sabe, COR, né, é o curso que você faz para poder, para você poder servir lá no batalhão de Rotan. Então, como é que foi? Você já tinha essa vontade? Como foi isso? Como eu, assim, tinha o sonho de ser policial militar, aí eu já comecei a pesquisar um pouco antes, né? Os batalhões, o que cada um fazia. E o que me chamou mais a atenção foi a Rotan.
pelo serviço que eles empregavam, enfim, foi o que brilhou meu olho. Aí eu falei, bicho, eu vou entrar na PM e vou fazer o curso de Rotan. E você ficou assim, ó, na miúda, caladinho, você Tranquilo. falava isso? Não, A mente dele, ó, blindada. moita tudo. Isso aí, só um adendo. Ele sabe de tudo. Eu sempre falo isso, né? Se o Sei Felipe de nada. falou, terra parou. Ei. Porque ele falou. Eu pedi, né, pra Deus mesmo, passar na PM, formar no curso de Rotan, e tudo que ele fez aconteceu. E tem mais coisas também, mas tudo que ele fala que eu vou fazer, ele vai lá e faz. Não porque Qual que é o eu signo, sou Felipe? brabão. Touro. Sou o quê? Touro. Eu Mas, sou brabão, mas assim, porque eu realmente entrego pra Deus e eu vou atrás do que eu quero. Excelente. Cara, Eu falei, eu vou passar na PM e eu vou fazer o curso de Rotan. Ah, vai ser fácil? Não. No meu curso começaram 51, formou 24. Caralho. Então eu falei, eu vou estar formado. Foi o que eu falei pra Amanda, ou eu saio formado ou morto. Eu falei pra ela. Então, cabeça. Principal fator? Principal. Assim, muitos me perguntam, o que tem que fazer? Como é que tem que estar pra fazer o curso de Rotan? Falou, o físico tem que estar 100%. 100%, isso aí, fato, 100%. Mas a cabeça, 200%. Porque você é testado ali a todo momento. A todo momento. Não é um curso que, ele começa tranquilo e vai facilitando. Ele é no 12 o tempo inteiro. Uhum. Os 98 dias de curso foram no 12. Não tem um momento que você fala assim, não, agora tá tranquilo, agora não. Chegou uma Estágio, fase, né? chegou uma fase tranquila, não. Massa, vou formar. Os 98 dias ligado no 12 o tempo inteiro. Então, como eu já sabia que eu queria formar no curso de Rotan, eu entrei pra formar. Então, o que acontecesse ali, não ia Em ser nenhum momento você pensou em desistir? Em desistir, não. Eu pensei que eu não ia conseguir. Aham. Pensei, não vou conseguir bancar essa etapa aqui. Pensando, né? Também não. Mas em desistir eu nunca pensei. É engraçado, na minha etapa lá, eu ainda falava desse jeito. Teve um momento que ficou gravado, Uhum. que da gente na área verde, aí juntou lá, porque do meu pelotão O do que é área CFB, verde, pra quem não área sabe? verde é quando você tá fora de situação, você não tá nem em instrução, a coordenação não está perto. Uhum. Eles te dão ali alguns minutos. Tem alguns segundos. É verdade, 5 minutos para almoço e tal, enfim. Longos, 5 longos. minutos. Aí, Mais que suficiente. muito mais. E muito mais do que você merece. Ó. Aí você tava ali, ó, eu nunca esqueço, foram 10 do meu pelotão pro curso de choque. Uhum. Aí teve um momento que a gente juntou, velho, um olhava pra cara do outro assim, ó, a gente calado assim, ó, isso já é o quê? Sei lá, com 20 e tantos dias de curso. Uhum. Olhava assim, a gente ficou assim, todo mundo impressionado. Todo Porque mundo. falava assim, velho, não tem um dia tranquilo, não tem um minuto tranquilo que você fala assim, Você respira. Você respira, eu vou dar tranquilo assim, ó, de boa. E é muito engraçado isso. E eu falo, vou chegar lá com a carcaça piorada? Lógico que não, você tem que estar com a carcaça Sim, até pra boa. passar no TAF. É óbvio, é isso também. Mas, na minha ideia, a experiência que eu tenho, bicho, o psicológico, você tem a mentalidade ali. Uhum. Eu acho que É a principal. cabeça. Cabeça, igual eu falei, é 100% do físico e 200% da mente. Sim. Porque você vai ser testado. Não adianta você chegar, vou passar esse curso aqui e nada vai acontecer comigo. Vai. Você vai ser testado de diversas formas. Inclusive, está aberto o curso de Rotan. Queria desejar aqui para os candidatos um bom curso. Ele vai Dia 7 receber. começa. Veio Vou, vocês, ó, vou estar lá. recebendo, vibrando. Com essa calma, ele vai estar lá. Tranquilo. Com essa calma, Bem tranquilo. Senhores, Ai, meu Deus. é de boa. Tranquilo, né? E aqui, aproveitando, né, Amanda, qual curso você vai fazer? Já Tô fala. brincando. Você vai ver a PMGO, vai lá, já vai falando. Tem coisas Vai dar na certo. vida que a gente não fala. Não. É melhor Não ficar. mesmo. Não, e falando na PMGO, ontem a gente estava de serviço e aí a gente, né, foi resolver uma situação aqui em Águas Lindas, e aí a gente encontrou lá a barca da CPE. Caramba, os caras são, a cara deles já é diferenciado ali o É negócio, bom, os caras cara. são bons. Um dia. Os policiais do Goiás aqui são super respeitados no São Brasil mesmo. inteiro, referência é sinistra, é uma instituição sinistra. O que você vai falar? Um dia desse a gente fez uma operação conjunta aqui no DF. Aí foi as barcas de Patambo lá, tava os grifos de Patambo e a CPE ia vir, né, depois, Uhum. né? Aí eles chegaram, 2 barcas de CPE depois, tava nós. Aí quando eu vi a barca de CPE chegando, até brinquei com um amigo. Falei, irmão, se liga que ele vai abordar nós. Os caras com o bigode até aqui, assim, ó, metade do corpo pra fora. Falei, caralho, estivadaço, cara. É massa, é Bom, muito os bom. caras São- são- É uma Gente. coisa que eu falo também pra quem tá entrando agora, né? Goste do que você vai fazer. Primeiro, queira ser policial. Acho que é o primeiro ponto. Bom. Você querer ser Não só policial. servidor público, Ah, se você é né? servidor público, beleza. Não.
cara, seja policial. Independente de onde você vai servir, preste um bom serviço. Quem quer vir aqui pro curso de Rotan, saibam que a Rotan não para. Então, não venha que faça assim, vou pegar 30 armas no mês e é isso aí, só vai tudo cair no colo. É muito serviço para chegar nos números até que a gente folga, chega. Né? É na folga, enfim. É muita dedicação. É, a responsabilidade de você ter de carregar esse brevê no peito. Então, Você é realizado lá, né? Lógico, 100%. Só 100%. Bicho, que massa, velho. Falando disso, né, do sonho de ser polícia, e igual você é rotanzeiro, enfim, eu até hoje, velho, às vezes eu passo em algum local, às vezes você desembarca, você tá perto de um espelho ou de um vidro, mano, às vezes eu me olho ali, ó, às vezes eu vejo um amigo, velho, fardado, vejo a farda, né, não vejo polícia não, tá, merda? Vejo a farda ali, o cara fala, mano, eu não acredito que eu faço parte disso, velho. É muito sinistro, é uma realização de sonho muito cabuloso, velho. É você viver o sonho. Você se imaginou aquilo ali enquanto você estava estudando e hoje você tá lá, você se farda, você vai pro seu serviço, você tira o seu serviço. É viver um sonho. É viver um sonho. Eu amo o que eu faço também, eu amo a instituição que eu tô, eu sou muito grata todos os dias. Inclusive ontem a gente estava numa situação específica, a gente estava tipo assim, a quase 200 por hora. E aí eu olhei assim e falei, caralho, ser policial é bom demais, é muito massa. Lógico, a gente tá falando tudo isso, lógico que tem o seu lado ruim, pô, tem dia que você não dorme, que é muito sugado, que você não para comer, que você... Ontem, por exemplo, eu tava muito apertada pra fazer xixi, não tinha como parar, não dava. E eu falei, gente, eu vou fazer na roupa, mas, cara, mas é massa, sabe? Tem suas dificuldades, tem seus desafios, às vezes você tem uma discussão ali com a equipe e tal, mas, cara, é super normal. Mas, no geral, é muito foda ser policial. Vale a pena demais esse esforço de você estudar, você se dedicar. Pra quem realmente quer ser policial, sensacional. Sinistro, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta a vocês. Porque é o que acontece. Exemplo do aulão do último sábado. Em algum momento você falou assim, caramba, mano, isso não é pra mim. Em algum momento dos estudos você falou... Eu não tô falando que foi sempre, mas você está estudando, viu o resultado de uma questão, de um estudo ali, você fala, mano, e cobrar isso na prova, que tá de moral baixa em algum momento? Assim, nos estudos, acredito que isso não seja normal, né? Assim, pelo menos pra mim. Porque como eu sabia muito o que eu queria, eu falava, pô, esse ponto aqui tá pegando. Eu focava muito nele, pra eu saber que eu ia chegar na prova tranquilo, Então, assim, nessa questão, pra mim, foi suave. Fazendo de boa. E a Amandinha? Eu sempre tive muito problema com português. Tive que aprender do zero, né? Mas eu sentei ele sabendo. Não, vou ter que sentar aqui e vou ter que aprender. E foi a mesma coisa com matemática na PMDF, né? Passei com concurso com matemática. Aí, por quê? Porque vocês entenderam. Eu sentei lá. Tinha matemática e ela fez 62. Oi! Só isso. Muito difícil. Matemática, pra mim, muito difícil mesmo. Mas eu sentei e ficava, não, eu vou aprender, vou sentar aqui e vou aprender. Tinha aqueles dias lá que a cabeça parece que não tá funcionando direito. Aí até falei pro Felipe, não, porque são 9 questões de matemática, gente, pelo amor de Deus, era muita questão. Mas, de vez em quando, eu choramingava pra ele, né? Mas sempre. E sempre eu via a mesma coisa. Você vai passar, né? Bem meigo, ele assim, né? Mas você vai passar, mano. Eu já não te falei. Você começou a estudar pra quê? Ele falou, eu já não te falei que você ia passar na PM Goiás e vai passar na PMDF? Então pronto, você vai passar. Eu nem podia fazer drama mais, porque ele falava isso e eu tinha que voltar a estudar. Mas assim, que nem eu falei, ele falou, o mundo parou, porque é exatamente isso. Desde o começo, antes de eu passar na PM Goiás, ele falou, Amanda, você vai passar na PM Goiás e você vai passar na PMDF. Ele não chama nem de amor, é Amanda mesmo? Não, é que eu tô falando com vocês. Tá. Mas quando ele fala sério, ele fala Amanda, né? Fala Amanda. Amanda, olha isso. Eu já não te falei que você vai passar na PM Goiás e PMDF? Mas assim, não é nem porque, igual eu falei, porque eu tô imaginando. Não, é porque eu vi o esforço dela. Exato. Então, se ela tá se esforçando, se ela tá batendo as metas, falei, Amanda, você vai passar. Firma a carcaça aí e segura mais esse tempo, que você vai passar. Desse jeitinho mesmo. E é onde eu digo, tudo na vida, eu vou agora levar para os estudos, é tipo uma engrenagem, pô. Se você mexe aqui, você sabe o que vai acontecer lá na frente, porque uma vai mexer na outra. Se você estava vendo que você estava cumprindo as metas, você está estudando, se dedicando, você vai ter um resultado, é meio que objetivo. É igual 2 e 2 é 4, pô. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu estudei para PMDF e não passei.
Mano, beleza, você às vezes não passa na PMDF, mas se você não parar, sua aprovação tá logo Sim. aqui, ó. Exato. Agente custódia. Tá logo aqui, polícia penal. É só não É parar. o que eu Deus falo está também. ali. É a gente operando e Deus abençoando, né? Isso. Que uma hora, o concurso que for pra você passar, você vai passar. Se por acaso você estudou muito, viu que aprendeu e não passou, é porque tem um propósito, né? Isso. Passar no próximo concurso, que vai ser melhor. E não pode parar. E não Com pode certeza. parar. E falando nisso, né, eu não sou... Eu vou falar sobre a Bíblia, né, mas eu não tenho tantos conhecimentos assim. Mas a própria palavra de Deus fala que a fé sem obra, ela é morta. Morto. Ou seja, você tem que ter sua fé, você tem que enxergar lá na frente, vai dar certo, Uhum. mas E é você tem que fazer. É uma coisa que eu sempre falo. Gente, não existe Se- concurseiro sem fé. Por mais que ele não creia em Deus, ele tem que ter fé que ele vai passar. Porque se ele exato. começar ali com medo de não conseguir, ele vai desistir. Então é você estudar, você tem que ter certeza que você vai passar. Mas você vai trabalhando ali a sua fé, vai, né, fazendo o melhor que você pode até um dia dar certo. E Excelente. tem a mentalidade do Felipe aí, É. ó. Excelente. moleque. Diferenciado. Tem um curso de mentalidade, porque É, tem No uma- qual- tem um módulo no qual que trabalha isso. Não, mas eu quero antes ali da gente fazer Não, alguns vai lá, eu vou te algumas receber bem coisas. lá, pode ir. Não, calma. Não tô dizendo que eu vou. Não tenho um nem a cursozinho. audácia de falar Não, isso. que isso. Deus me Mas, livre. senhores, a gente até estendeu o tempo aqui, né? Que era do podcast, afinal de contas, o papo tava bom pra caramba. Pra gente fechar aqui, finalizar o nosso podcast, essa câmera aqui tá pros senhores. Se vocês quiserem falar aí pra quem tá nessa lida que a gente já passou, que a gente já conquistou aqui, e não vamos dizer que a gente parou, né? Sabe-se lá Deus quais os Sim. próximos passos da nossa vida. Mas aí, deixa uma palavra pra quem tá nessa caminhada. Comece aí, Felipe, pro pessoal que tá estudando. É assim, igual eu falei aqui. Primeiro, sonhe, né? Sonhar em ser policial. Mentalizar isso. Porque hoje eu sou realizado com o que eu vivo. Então, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, esse desejo, é primeiramente porque Deus colocou ele no seu coração. Eu acredito muito nisso. E se Deus colocou ele no seu coração, ele vai te capacitar para você poder chegar lá. E é isso, firma a carcaça, estuda, dê seu máximo, chegue na sua prova sabendo que o que você podia fazer, você fez, porque vale muito a pena você viver o seu sonho. Isso, pois é. Excelente, essa porra mesmo. Excelente. Viva o raio. E você? Como é que eu vou falar agora depois? Do cara ter falado do fundo do coração ali, com tanta emoção, né? Mas É é isso isso, gente. Estudem, porque a recompensa sempre vem, ela vale a pena. Eu vou viver esse meu sonho agora, né? E eu, sim, só de imaginar, meus olhos já ficam cheios de lágrimas, Firma a porque carcaça. realmente eu sonhei, eu batalhei muito por isso. E é isso. Só não alcança quem desiste. Então, não desista do seu sonho, porque vale muito a pena. Com E certeza. Mudança de você vida falando total, disso, né? só não alcança quem desiste. A gente sempre fala que o contrário da aprovação não é a reprovação. O contrário da Desistência. aprovação é a desistência. Uhum. Então você não vai ser aprovado se você desistir. Exatamente. E para muitos que estão acompanhando aqui a gente, né? Aí a gente está na iminência aí de alguns concursos da PCDF, concurso da PPGO, mais para frente aí PF, PRF, CFO. E uma coisa que eu sempre falo, amanhã você vai desejar ter começado hoje. Então Com não certeza. deixa para depois, Uhum. né? Não Não deixa para mesmo. depois. Não vai ser fácil, vai Não, fácil, vai não ser uma vai. entrega, abdicação, mas com planejamento, direcionamento ali, você vai conseguir alcançar o que vocês querem. Quer deixar mais algum recado aí, James? Não, basicamente é isso. O papo foi muito bom. Calma. Se o pessoal quiser encontrar Isso que eu ia vocês falar. aí, fala das Isso redes que eu ia sociais, como que eles encontram. Sim. Pois é. O nosso projeto é @vouserpolicia_. A gente dá várias dicas lá, né? Vocês E podem... o seu? Você tem outro? Não, O só meu esse. é _A Domingues. O meu é felipe.póvoa. E... Não é pólvora. Não é pólvora, é pólvora. Felipe.póvoa. Pois Se então. quiser acompanhar lá também, posto algumas ocorrências, algumas coisas lá. Excelente. Basicamente é isso, senhores. Igual a gente comentou aqui, a principal missão que os senhores têm agora é o quê? A prova. Então, pra Bem professor, é o quê? a prova, é isso aí. Então, senhores, é isso. Foco nela. Daqui a pouco os senhores estão contando sobre a ocorrência, como é que foi a sensação de ter o nome no diário oficial, mas isso não vai chegar se você não vencer a primeira batalha, a primeira missão. Entendeu? Então é isso. E como que você vai superar isso? E otimizar, você sabendo estudar, você sabendo como revisar, como utilizar resumos. E tá aqui o Instagram, né? Vou Ser Polícia, tem a gente da equipe Irmãos Polícia. A gente tá aqui para poder ajudar, se vocês quiserem. Mas
essa porra mesmo. Amandinha, muito bom. obrigada por Eu você que agradeço pelo ter convite. aceitado o nosso convite. Uma Obrigada, honra. Felipe. Valeu, Pada, tamo junto. Valeu, já nós 4 ombreando. Bom. Várias- É ombreando ou ombreando? Ombreando. Ombreando na Sei lá. PMDF, na gloriosa PMDF. A melhor. Senhores, muito obrigada aqui por mais um Papirocast aqui com gente foda, sensacional. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.